Sinto o Espírito Santo de Deus aqui trabalhando de uma maneira simples, tranquila. Eu sinto a graça dele aqui sobre esta casa. E ainda que você não esteja sentindo isso ainda, eu tenho certeza que até o final desse culto você há de sentir essa presença. Essa presença que nos constrange, essa presença que nos invade. Essa graça que nos alcançou, nos alcançou, nos alcançou. Oh, eu preciso de ti, Deus. Eu preciso dele, 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 dele. Glória. Tem uma graça de Deus aqui nesta casa. Irmão, não presta atenção em mim não. Aproveita esse momento, fecha os teus olhos. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou só o carteiro. O carteiro só traz a mensagem. É isso que eu tenho para te entregar. É só a mensagem dele. Mas fecha os teus olhos e sinta ele. Você já percebeu que você não consegue viver nada tão intensamente de olhos abertos? Às vezes você precisa fechar os olhos para você conseguir se conectar naquilo que Deus tem. Enquanto você fecha os olhos, Ele cria um espaço, uma liberdade. Depois de olhos abertos, mesmo você sai, você pula, você rodopia, mas o primeiro estágio ainda é com os olhos fechados. Então deixa ele trabalhar, deixa Ele mover o teu coração, deixa Ele continuar pairando sobre o teu coração. Eu vou trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração, mas eu preciso que você saia daqui com o coração aberto para ouvir, aberto para sentir, aberto para entender aquilo que Ele tem para você. Oh, preciso de ti. Preciso do teu perdão. Eu preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Escuta o meu, mais que o ar que eu não posso esquecer do que fizeste por mim. Como alto é a tua misericórdia, tua misericórdia. Como um pai e como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, pois eu preciso
posso de ti. Distante de ti, eu não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Essa escuridão procuram me salvar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não. Ai, não vale a pena. Escuta o meu. Meu preço é elevada na suri que ela manda. Ai. Ah, Jesus, eu vou falar algo aqui. Eu vou falar algo aqui, Jesus. Ai daquele que fala em nome do Senhor sem ser Ele. O meu corpo treme aqui. Tem uma graça de Jesus aqui. Jesus fala, ai, é como se eu visse Jesus e os fariseus em volta, pensando dentro deles, porque Jesus me fala que tem corações pensando ele foi chamado para pregar, está cantando por quê? Não é falta de palavra não, não é arrogância não, mas eu conheço um pouco, pequeno que seja, mas eu conheço um pouco. Mas Jesus inverteu o culto. Jesus inverteu o culto porque Ele precisa salvar alguém aqui. Tem alguém que entrou aqui, uma vida. Entrou uma vida aqui. Que Jesus quer renovar uma aliança com ela. Renovar. Tem uma vida. Eu ia pregar. Eu tô cansadão, gente. É sério, eu queria só chegar aqui, ler o texto, ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas Ele falou, faz não.
Eu quero refazer uma aliança com alguém hoje aqui, filho. Você vai parar esse culto para renovar a aliança de alguém que precisa. Jesus disse: não chama, não chama. Jesus disse para mim: não chama, não chama. O meu espírito tem força para trazer até a frente. O meu espírito tem força para trazer até a frente. Jesus está trazendo, está trazendo. Eu vejo Jesus. Eu vejo ele indo no banco, segurando na mão. E dizendo: eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou trazer na frente, eu vou trazer, eu vou trazer, eu vou trazer. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você vir. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei. E eu vaguei lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Pai. Ai, andou vagando. Perdido dentro da casa do Pai. Já não será que o céu é real. Tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar no céu. E só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Levanta essa igreja. Hoje Ele te levanta com mão forte e renova as promessas que Ele fez sobre a tua vida. Aquilo que tu já não sentia há muito tempo, volta agora a sentir. Recebe. Seja cheia da presença. Olha como Ele
toma, olha como ele toma, olha como ele toma, Caminha dos dois, desce aqui nesse lugar, acende a chama, vem nos restaurar. Caminha dos dois, desce aqui nesse acende a chama, vem nos restaurar. Caminha dos dois, desce aqui nesse lugar, acende a chama, vem nos restaurar. Caminha dos dois, desce aqui nesse lugar. Você estende a mão para cá. Jesus está renovando a aliança de alguém aqui. A festa no céu quando uma alma decide voltar para dentro do caminho do propósito que Deus tem. Nesse momento o céu está entrando em festa não porque o Ministério Águia está completando 10 anos, não. Está entrando em festa porque uma alma entendeu aquilo que Deus falou com ela e está decidindo voltar agora. Senhor, nós entregamos a vida da tua serva em tuas mãos. Sabemos que não há para onde correr, sabemos que não há para onde se esconder. Alguém disse que se subisse aos céus, lá estaria. Se descesse ao mais profundo dos vales e dos mares, lá tu também estarias. Por isso eu peço, Pai, reacende o nome da tua filha no livro, Pai. No livro que contém, Pai, o nome daqueles, meu Pai, que um dia serão benditos do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor comece a fazer, a refazer tudo aquilo que estava, Senhor, parado na vida da tua filha. E eu profetizo que a partir de hoje uma nova história começará a ser escrita. O Senhor não reescreve a história, o Senhor escreve uma nova história. Eu peço a ti, escreve uma nova história na vida da tua filha, no nome de Jesus. Amém. Reacende a chama, vem nos restaurar, meu Deus. Como em Atos 2, desce aqui. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Não fecha a tua Bíblia, mas pode se assentar. A Bíblia vai dizer a nós algumas coisas riquíssimas. Que coisas são essas? A Bíblia diz que Neemias, ele é um dos serviçais do rei. E um dos funcionários ou dos serviçais de uma relevância e importância gigantesca para o rei. Porque Neemias é alguém que come e que bebe antes
alimento ou substância. Naquele tempo, aonde a fome pelo poder era gigantesca, as pessoas utilizavam-se de comidas, bebidas, para envenenar a vida de pessoas com alto poder relevante e aquisitivo, para que assim elas pudessem possuir a relevância ou o cargo daquela pessoa. E eu ouvi o meu amado pastor Fábio trazendo uma reflexão para nós, que se aplicou àquilo que o Senhor falou comigo. E eu gosto quando o Senhor confirma isso, e é maravilhoso. Que ele disse que se o meu caráter e o meu nome não me levam, não vale a pena chegar por um cargo. E naquele tempo era onde pessoas matavam para ter cargos, para ter uma relevância, o que não é diferente dos dias em que vivemos, aonde sentar-se em uma cadeira é mais importante do que segurar numa mão e dizer: levanta, vamos embora, estou contigo. Aonde ter um nome estampado num banner é mais importante do que uma vida de particular e secreto com Deus. O tempo de Neemias é o mesmo tempo aonde pessoas visualizam trono, mas não visualizam trajetória. Querem o trono, mas não querem traçar uma trajetória para chegar no trono. Um dia desses me indagaram dizendo: meu amigo, me diz, por que é que Davi, após receber a unção, volta para o pasto? É ungido por profeta Samuel para ser rei de Israel. Mas no dia seguinte, Davi está no pasto, não está no trono. Me fizeram essa pergunta e eu disse: simples. Davi é alguém que tem promessa, mas não quebra princípio. Davi é alguém que segue um propósito, mas não atropela o propósito para chegar nele. Davi entende: eu posso ter unção, mas quem me ungiu me garante me levar até o trono. Se ele me deu, se ele me prometeu, ele me leva até lá. Eu não preciso passar rasteira, não preciso puxar cadeira, não preciso humilhar, pisotear ninguém para chegar. Se ele me deu, é meu. Isso é lindo, porque o tempo que Neemias está vivendo é esse. E Neemias é alguém que diz: estou entrando na brecha. Se tinha alguém, rei, tramando para trazer morte para você, para tomar aquilo que é teu, não vai não, estou entrando na frente. Neemias é alguém dizendo, Neemias é alguém que prega para nós sem dizer uma palavra. Por quê? Porque ele está entrando na brecha, está se colocando em risco de morte, somente para salvar alguém. Estamos fazendo uma grande obra. E essa grande obra não exige tijolo. Essa grande obra não exige cimento. Não exige cimento. Essa grande obra exige posicionamento. É uma grande obra. Neemias é alguém que quando chega para reconstruir o muro, ele já está tranquilo, porque ele sabe que para reconstruir, ele precisa se posicionar além de qualquer outra coisa. Ele é alguém que entra na brecha para salvar o reino. E a Bíblia diz que está chegando o Anani. Neemias talvez estivesse num dos dias mais felizes da vida dele.
Pensa num dia de alegria. Pensa num dia de festa. E está vindo o Anani. Neemias vem todo feliz e diz: e aí? O cativeiro acabou. Como é que anda Jerusalém? Como é que anda o povo? Agora é só vitória. Vem Anani e diz: não, filho. As portas estão queimadas, os muros derribados, o povo está em extrema miséria. Neemias está olhando e está dizendo: ih, eu acho que está tudo bem lá. Vem Anani dizendo: vai não, tem guerra lá. A Bíblia diz que Neemias se entristece. Mas no momento em que ele se entristece, sabe o que ele vai fazer? Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. É isso que ele vai fazer. Dobra o joelho, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória. Mas está doendo, está entristecendo, mas ele está dizendo: sinta a glória. Vai. Está sangrando e ele está dizendo: não. Não se detenha. Se as lágrimas rolarem, ou as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele está vendo, está vendo, está vendo. Ele viu e sabe. Ele está lá orando. Ele está jejuando. E de repente chega o dia dele ir servir ao rei. Neemias diz, sem dizer: o meu propósito aqui é maior do que a dor que eu estou sentindo aqui dentro. Eu não posso, eu me recuso a deixar de servir ao rei, porque tem uma ferida aberta aqui dentro. Ele vai servir ao rei, mesmo sangrando, mesmo sofrendo. Ele pega o vinho, toma o vinho e leva ao rei. Na tipologia bíblica, a teologia diz que o vinho representa e simboliza o Espírito Santo e a alegria. É alguém triste, mas dependente da alegria do Espírito Santo, dizendo: eu vou servir. Você percebe? Dentro está quebrado, está sangrando, mas o que ele está carregando na mão é o que simboliza a alegria. Vai devagar, mas a gente vai chegar lá. Eu não tenho pressa. Dentro está sangrando, está sofrendo, está machucado, está doendo, mas o que ele está trazendo na mão é algo que simboliza a alegria. Porque ele diz: o conteúdo que eu venho carregar não vai mudar. Pode estar sangrando aqui dentro, mas o que ele confiou nas minhas mãos não muda, ainda é o mesmo. Em outras palavras,
para você entender, é gente que mudou a canção porque está machucada, é gente que mudou a ministração porque está sofrendo, é gente que parou de pregar, que parou de cantar, parou de servir, tudo porque está sofrendo. E Neemias está dizendo: eu posso estar sofrendo, mas o conteúdo ainda é o mesmo. Eu posso estar machucado, mas o conteúdo ainda é o mesmo. Ele oferece para o rei. Só que o rei é íntimo de Neemias. Percebe, está triste. Não é doença. O rei diz: não está doente não. Por que é que o teu semblante está caído? Neemias olha e diz: rei, é o seguinte. A cidade dos meus pais, os muros, as portas queimadas, os muros derrubados, a cidade está vivendo em miséria. Como é que eu posso viver feliz se o meu povo está triste? Como é que eu posso viver bem se o meu povo está sofrendo? Eu estou num palácio, comendo da comida do rei, bebendo da bebida do rei, mas o meu povo está sofrendo miséria lá, passando necessidade. Como é que eu posso ficar feliz com isso? O rei olha para Neemias e diz: pede-me o que queres. Sabe o que Neemias faz? Ele volta para dentro do quarto para orar. Não sou eu que digo, pode ir lá ler. Está escrito. Quando o rei diz: pede-me o que queres, ele vai orar. Ele ora. E depois que ele ora, ele vai até o rei e faz o pedido. E quando ele faz o pedido, é: rei, eu só quero autorização para ir até lá e reconstruir os muros. Lembrando, Neemias não tem material para construir. Não sabe se vai ter mão de obra para fazer. Não sabe se terão gente que aprovará e apoiará o projeto. Mas ele diz: eu vou reconstruir. Porque a palavra que ele está liberando não é baseada naquilo que ele está vendo, Felipe. E se você constrói a tua vida baseada naquilo que você está vendo, certamente você vai se frustrar. Porque Deus nunca vai na mão daquilo que você está vendo. Deus sempre faz questão de ir na contramão. Você está vendo que vai dar tudo errado e Ele está dizendo: não, mas vai dar certo. Tem vezes até que alguém vai dizer: eu tenho experiência, vai dar certo. Ele diz: vai dar tudo errado. Prova bíblica. Paulo está dentro de um barco cheio de prisioneiros, olhando para um céu clarinho, sem nuvem, sem nada, e diz: não continua, vai ter tempestade, o barco vai quebrar, vocês vão naufragar. O marinheiro diz: conheço de mar, observo e tenho certeza que a gente vai e vai conseguir. Aí eu penso cá com os meus botões. Penso o quê? Que se fosse dos dias atuais, Paulo olhando para o marinheiro dizendo: mas o dono desse mar também é meu dono, e ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, mas não parar de avançar, mas parar para escutar e entender que lá de cima a minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria.
como se Paulo dissesse: você entende de mar, mas eu entendo do Deus que me chamou. Para que vai dar ruim. Ele diz: ah, não. Vai. O vento se levanta, a tempestade, o vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem. Aí Jesus fica em silêncio, e aí vai. Aí o barco quebra. Aí, quem disse que conhecia demais diz: vão matar os prisioneiros para não perder ninguém. Paulo diz: para! Eu disse para vocês irem pararem, vocês não quiseram. Mas já que foram, suporta a consequência. Não vai matar ninguém. Todos irão se salvar. Quis ir pela tua vista? Foi, não foi? Deu errado. Aguenta a consequência, fica caladinho. Aperta o cinto e volta pro trilho. E aí, Deus, Ele nunca quer que a gente vá na mão daquilo que vemos. Neemias entende que ainda que não tenha pessoas, mão de obra, ele vai reconstruir tudo. E aí Neemias aí vai dizer: olha só, rei, mas me libera cartas. Cartas para quê? Porque a cada província que eu passar, governadores podem achar que eu estou indo fugir, que eu estou querendo fugir. Então libera a carta para dizer: esse tem autorização para poder passar. Está indo debaixo da minha direção. E outra, rei, fala com o chefe dos teus jardins para liberar madeira para eu reconstruir. O rei libera tudo que ele pede. E eu já estou encerrando. Eu vou chegar no capítulo 6. O rei libera, ele vai. Quando chega lá, sabe o que Neemias vai fazer? Neemias, ele não vai falar o que ele está indo fazer em Jerusalém. Ninguém sabe o que ele está indo fazer lá. Ninguém sabe. Mas sabe o que Neemias faz? Ele começa a caminhar em volta dos escombros, passando porta após porta, orando, sem contar a ninguém. A obra é grande, o projeto é grande. Neemias entende: eu preciso me silenciar. Eu preciso me silenciar. Deus vai concluir a obra, mas eu preciso me silenciar. Talvez você olhe para mim e diz assim: tá, o senhor está querendo dizer simples? Você está se justificando demais para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ninguém precisa entender o jeito que Deus te usa. Ninguém precisa aceitar a forma que Deus te usa. Ele te criou dessa forma para fazer, dessa forma. Enquanto você está forçando a barra para ser aceito por outras pessoas, você está perdendo a identidade que Ele colocou para você. Quando eu entendi que eu tinha uma identidade, eu parei. Eu prego assim mesmo: se você gostou da mensagem, amém. Se não gostou, amém também do mesmo jeito. Porque eu só sou o carteiro, a mensagem é dele. Ele vai orar. Silêncio. Passando pelas portas, observando cada porta que está destruída, cada escombro dos muros. E depois observa, ele vai nomeando cada um que vai ser responsável por cada parte, por cada porta, cada
cada porta um grupo. Em cada porta um responsável. E ele coloca um do lado do outro ali. Para reconstruir o muro. Cada um reconstrói ou constrói um pedaço. Enquanto o muro vai sendo erguido, as portas vão sendo levantadas. Deus vai trabalhando no meio do povo. Por quê? No meio da reconstrução, tem um Sambalat e um Tobias que se apresentam desde o começo. Porque quando Neemias termina de circular e ver o que está precisando reconstruir, e ele diz que ele vai reconstruir o muro, Sambalat e Tobias começam a rir. Quem é esse povo? Quem são eles? Vão reconstruir o quê? Neemias olha e diz: não seremos nós que reconstruiremos. O Senhor reconstruirá. Em outras palavras, ele está dizendo: Sambalat, você está achando que a obra é minha, mas não é minha não, é dele. Não sou eu quem vai reconstruir, é ele quem vai reconstruir, é ele quem fez. Se há tempos atrás você perguntasse e dissesse, alguém olhasse para você e dissesse: vocês têm condições de ter algo próprio? Alguém olharia para a conta bancária, alguém olharia para um, para dois, para três e assim, rapaz, acho que dá não, hein? Só que tem alguém que entendeu que a obra não é dela e que disse: quem faz é ele. O meu bolso não vai, mas aonde as minhas mãos e o meu bolso não vai, os meus joelhos alcançam. Aonde as minhas condições financeiras não conseguem penetrar, o meu joelho já chegou lá. Ele diz: a obra é dele, é ele quem vai fazer. Neemias vai nomeando quem vai fazer o quê? Está todo mundo separado. No meio da construção, Sambalat se apresenta, Tobias se apresenta, mas para observar o que está acontecendo. E aí começa um burburinho no meio do povo. Que burburinho é esse? Eu estou aqui reconstruindo tudo, mas estou vivendo em miséria. Estou no meio da obra, mas estou vivendo escassez. Tem gente que está ganhando em cima de mim. Neemias olha isso aí e diz: rapaz, peraí, vamos ajeitar aqui. Vamos colocar a casa em ordem. Neemias achou que estava tudo bem. Só que para toda grande obra, Deus primeiro precisa colocar a casa em ordem. Enquanto a casa não está em ordem, Deus não começa uma grande obra, porque Deus não começa nada desordenadamente. Deus é organizado. Repete para o irmão, fala isso para ele. Deus é organizado. Repete isso mais forte para ele entender. Deus é organizado. Não, irmão, não adianta. Enquanto a casa não estiver em ordem, não cresce, não prospera. Não adianta você puxar para um lado e outro puxar para o outro. Não vai dar certo enquanto não colocar a casa em ordem. Quantos ministérios falidos? Porque pessoas não sabem mais ouvir não. Não sabem mais ser colocado no banco para dizer: sabe um bocadinho aí? Você precisa aprender um pouquinho aí. Se posiciona primeiro, depois você assume o ministério. Eu estou falando para você que Deus é organizado para dizer isso para você. Porque tem gente que quer o ministério, mas não quer suportar o peso do chamado. Tem gente que quer o privilégio do ministério, mas não quer suportar o peso da chamada. E o peso da chamada exige você se renunciar,
sentar e dizer, estou errado, vou sentar aqui no meu banquinho, vou ficar aqui quietinho. Neemias coloca a casa em ordem. Não, a partir de hoje ninguém defrauda mais. Se tinha alguém devendo alguém aqui, ó, acabou hoje. Não. Perdoa a dívida, conserta aí. Ah, Jesus. Não, tem conserto de Deus na casa, tem. Jesus fala que tem gente precisando pedir perdão pra gente aqui. Eu não ia parar nessa parte, mas Jesus falou. E é o texto que diz. Jesus disse, a casa precisa estar em ordem. Eu quero prosperar, eu quero fazer crescer. Eu ouvi alguém dizendo aqui, até hoje, já muita coisa quando chegou aqui, precisava ser feita. Já foi feita muita coisa, mas ainda tem muita coisa para fazer. E tem momentos que Deus para dizer, eu quero fazer, quero prosperar, mas se não tiver perdão, eu não faço. Se não tiver casa em ordem, eu não faço. Não é porque eu não tenho poder, mas é porque eu sou organizado. E eu trabalho com unidade. Às vezes é coisa pequena. Às vezes tu nem sabe que o irmão está chateado contigo, mas ele está. Mas Jesus fala, precisa ter um conserto na casa aqui hoje. Tem alguém que precisa reparar esse altar que quebrou. Eu fui desorganizado. Aí ele repara o negócio, o mistério. Conserta todo mundo, põe cada um no seu lugar. E aí depois que ele organiza, chega no capítulo 6. Sanbalat viu. Estava todo mundo desunido, vivendo em miséria, estou vendo todo mundo prosperar. E agora? Eles se uniram de novo, já era. Deu ruim para mim. O que eu vou fazer? Vou chamar ele para conversa. Se não deu certo dividindo eles, vai ter que dar certo eu separando eles, eu chamando eles aqui, ó, para conversar, eu distraindo, essa é a palavra. Se não deu certo dividindo, vou distrair. Se não deu certo querendo dividir eles, a solução é o quê? Trazer distração. Que distração? Está muito lenta, essa mensagem está chata, não tá não. Não, eu sou pentecostal, mas eu prego assim, é normal. É normal, esse é o meu jeito didático que o papai me deu, para pregar assim. Se não dá certo dividindo, vou distrair, vou trazer uma distração. Vou dar um sono para Eutico, que sentou na janela. Vou começar a botar uns pensamentos mais legal que aquela palavra que está sendo pregada. Aí Sanbalat diz, ô Neemias, vem aqui, preciso falar contigo. E aí ele entra e diz, rapaz, eu estou fazendo uma grande obra. E não vou parar para poder dar tempo, dar ouvido à distração não. E a Bíblia diz que ele tenta isso mais de uma vez. Para, rapaz, preciso falar contigo. Tem um recado importante. Ele diz, não vou parar não. E aí, chega num momento em que alguém chega com uma carta. O conteúdo da carta é a seguinte: Neemias quer virar rei desse povo. Vai se rebelar contra ti, rei. Abre teu olho. Neemias olha para ele e diz, rapaz, isso aí não tem nada disso aí não. Isso aí é a história do teu coração que está inventando. Eu sei do tratado que eu tenho com o rei. Inventa o que tu quiser. Mas eu tenho relacionamento. Quer ver relacionamento como? Quer reconhecer um relacionamento frágil? É só tu inventar uma fofoca. Aí, inventa uma fofoca. Se o relacionamento é frágil, rapidamente se quebra. Então, inventando fofoca, Neemias está dizendo, o
calúnia não vai matar. Pode falar o que você quiser, não vai paralisar. Em outras palavras, agora me dá licença, que eu não vou parar a minha obra, não vou parar a obra que ele tem na minha vida, porque ele está querendo inventar fofoca. Afasta a fofoca daí que eu faço a minha oração daqui. Pode inventar essa calúnia daí que eu faço a minha oração daqui, que eu resolvo a minha obra daqui. E a obra não foi paralisada. E a Bíblia diz que aos 52 dias foram concluídas a obra por completo. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus da obra vai fazer cumprir na hora certa. Ó, eu não vou temer. O projeto vem de quem não é. O Deus de obra vai fazer. Canta pro teu irmão e diz: meu Deus não. Olha pra ele e canta isso. Eu não. Declare isso com mais força. Meu Deus, eu não. Eu sei. Eu vou viver. Você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Mas no período da reconstrução você não pode ouvir. Você não pode dar ouvido àquilo que paralisa a obra que ele tem na tua vida. No meio da reconstrução, no meio da construção, no meio da obra, você não pode paralisar a obra por causa de burburinhos que se levantam. Hoje, irmão, um amigo meu atribulado, misericórdia, ele me ligou umas 3 vezes. Ele está vivendo um erro. E aí eu estou dizendo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ele, não, mas é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu falo, rapaz, mas tem que fazer isso. Eu quero mudar. Eu falei, mas tu quer mudar e eu estou te dando a receita. Quer ouvir? Então não quer nada. Eu estou contando isso para você entender. Deus é um Deus de obra completa. Mas se você ficar perdendo tempo nos teus porquês, para as tuas indagações, para aquilo que você acha, mas eu acho que está errado, mas eu acho, se você ficar perdendo tempo, a obra que ele tem na tua vida está paralisada e você não conclui. Deus é um Deus de obras completas. Mas ele trabalha em coletivo com você. Se você não quiser fazer, ele não faz. Se você não se posicionar, ele não faz. Toma partido hoje você. Talvez não tenha sido a mensagem que você esperava ouvir, uma mensagem pentecostal, que você virasse mortal. Eu não sou igual o pastor Tração, que ele vem aqui, ó. Quando ele lança o pulinho, irmão, sai de baixo. O chão treme. Mas eu tenho minha característica. E eu gosto sempre de trazer uma mensagem que vai te levar a pensar muito mais do que te fazer pular. Que vai te fazer chorar muito mais do que te
fazer entregar profecia. Porque a minha preocupação é você ganhar o céu. Porque no grande dia muitos dirão: Senhor, em teu nome curei, expulsei demônios, fiz sinais, prodígios e maravilhas. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Não estou indo contra quem profetiza, quem rodopia. Não, eu vou, eu rodo, eu pulo, eu sapateio, eu falo em língua. Mas eu gosto muito de fazer você pensar. É o início de uma grande festa. Uma obra linda está sendo iniciada. Eu não sei se é a primeira festa que foi feita aqui. Não sei se já teve outra festa. Não sei. É a primeira festa. Maravilha. Isso aqui é a abertura. O que Deus irá fazer? Eu não vou direcionar para os pastores responsáveis pela igreja. Eu vou direcionar para a igreja agora. Pode sonhar. Pode sonhar. Por que a gente pode sonhar? Porque eu vejo Deus. Eu vejo Deus fazendo algumas coisas aqui. Eu não gosto de falar nada da minha carne. Não. Se Deus não quiser falar, eu nem abro a minha boca. Mas eu vejo Deus. Sabe, quando você vai no mercado, que você vai comprando as coisas, e quando você chega no caixa, a moça vai gritando, e quando sai a notinha, de repente, dependendo da quantidade que você compra, a notinha. É como se eu visse uma notinha assim, ó. E a notinha, ela vai só crescendo, ela vai virando tipo um pergaminho, tá enrolando. Eu estou trabalhando no material de construção, e quando eles liberam a nota pra gente, quando a nota já está paga, tem um carimbo. Um carimbo que eles lançam dizendo: está pago. Eu vejo a notinha enrolando. Está descendo. Eu vejo um carimbo aqui, ó. Um carimbo dizendo: está pago. Jesus está dizendo: pode sonhar. Mas pega a palavra que eu falei, põe a casa em ordem. Quem é do perdão pede hoje. Talvez você está travando uma coisa que era para estar acontecendo por causa de tu, irmão. Bispo, eu não consigo entender que Deus trava a bênção de um todo por causa de um. Então vai em Jonas para tu ver se ele não jogou um vento em meio do navio só por causa de Jonas que estava em pecado dentro do barco. Por causa de um que não se acerta, Deus coloca uma casa toda dentro do vento por causa de um. O marinheiro que eu falei de Paulo, se garantiu naquilo que sabia, jogou um monte de gente para ser naufragado no meio do mar, porque achou que era garantido, que era o bravo. Se acerta hoje. Jesus colocou em ordem, vai fazer. Pode sonhar, irmão. Se apega naquela palavra: vinde, comprai sem dinheiro. Vai. É o cartão da fé hoje. E Jesus manda dizer: não se preocupe, quem paga sou eu. Irmão, eu já ouvi testemunho de gente dizendo que tinha comprado um monte de coisa no cartão, no cheque, passou um monte de coisa, mas dizendo: eu preciso pagar, não sei como eu vou pagar. De madrugada, a igreja estava de joelhos dobrados orando. O carro para na porta da igreja, um homem sai, entrega uma maleta e diz: Deus mandou entregar. Nunca mais ninguém viu o carro, a placa, o homem. Alguém pega a mala, quando abre a quantia exata para pagar tudo, precisava pagar, sobrava ainda mais um pouco. Eu acredito que o
Como é que conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu nem sei como ele vai fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que ele faz é perfeito. Pega isso. Saia daqui hoje transformado, avivado pelo poder da palavra que só Deus faz. Só Deus faz assim. Eu agradeço a minha rica oportunidade